E a próxima palestra é de Adelúcia Amaral, que atua como Master Coach desde 2004, com certificação pela NLP University, Califórnia, Estados Unidos, e especialização na NLP Academy, Londres, Inglaterra. E o tema da palestra será Como realizar sua missão de vida sem procrastinação. Nos vemos do outro lado. Olá! Seja muito bem-vindo a mais esta palestra do nosso Congresso de Terapias Integrativas e Holísticas. Eu estou muito feliz e agradecida pelo convite das organizadoras Valéria e Silvana. Gratidão por este convite, por eu poder, neste momento, compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com vocês, de uma longa jornada de muitos estudos, mas principalmente para eu poder passar um pouco para você do que é a minha missão. E este é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Como realizar a sua missão sem procrastinação, sem demora. São termos, na verdade, bastante atuais e que se fala muito, mas que às vezes a gente talvez tenha agregado algum valor que não era mais ou menos o que pode ser útil para a nossa vida. Veja bem, aqui eu coloquei algumas coisas, só lembrando, né? Eu sou a Adelúcia Amaral, eu sou advogada, professora de língua portuguesa, língua inglesa e direito constitucional, tributário e administrativo, que é a minha área de mestrado, direito do Estado. E, veja bem, aqui eu desenvolvo, na verdade, desde 2004, o coaching de aprendizagem focado para a aprovação em concursos públicos, na OAB ou Enem, vestibulares. A aprendizagem serve em qualquer área, inclusive aqui, que nós estamos trabalhando com você com essas novas ideias de equilíbrio e saúde. Então, a aprendizagem cabe em qualquer lugar. Eu também trabalho com coaching financeiro e de relacionamentos, aí focado apenas para as mulheres. Veja, antes de a gente entrar no nosso tema propriamente dito, eu gostaria de pedir a você duas coisas neste início. O primeiro é este bloco de insights. O que é o bloco de insights? Queria que você tivesse do seu lado mesmo uma anotação do que exatamente você pode se lembrar enquanto nós estamos falando, e aí é legal anotar. Veja, o que eu estou falando, as anotações que estão aqui, despreocupe-se com estas anotações. Você pode me mandar um e-mail, me pedir e eu te enviarei todas elas com muito prazer. O que eu quero que você anote realmente é aquilo que surgir na sua mente, enquanto a gente está falando, que isso vale muito a pena para a aprendizagem. Estatísticas mostram que em 3 minutos a gente esquece, mesmo que seja uma grande ideia. E é interessante notar, né? Porque às vezes a gente fala, depois eu anoto. Você vai anotar um pouco delas, parcialmente. Na íntegra, ela terá se evaporado. E aí, a segunda coisa que eu quero pedir para você é a declaração de presença. Quando eu estava lá na Califórnia, na minha jornada americana de aprendizagens, eu aprendi e achei que isso faz toda a diferença. E dali para frente, desde 2008, eu coloquei isso nas minhas aulas, seja de direito, seja de PNL, seja nos meus coachings. O que é a declaração de presença? Eu vou contar para vocês. Às vezes, nós estamos aqui assistindo uma palestra ou assistindo um filme que pode até ser muito interessante. Às vezes eu estou numa sala de aula, às vezes eu estou numa conversa com uma amiga e às vezes eu estou, olha só que interessante, lendo um livro. E o que acontece? Eu percebo que passa uns 10, 15 minutos e eu tento lembrar o que aconteceu naquele momento anterior ou nas páginas que eu acabei de ler. E eu não lembro. E veja, a nossa memória ela é muito dinâmica. E, obviamente, tem um conteúdo enorme de coisas na nossa cabeça. E aí, por 1
tanto que a gente saia daquele foco e eu acabo esquecendo o que foi que eu li, vi, ouvi. E aí, a declaração de presença tem a intenção de intensificar este momento presente para aumentar a sua concentração e o seu foco no que a gente realmente vai falar. E é por isso que eu quero que você agora tome 3 respirações bem profundas. E enquanto solta vagarosamente o ar pela sua boca, livre-se também de qualquer outra preocupação que não seja este momento presente. Depois você implementará as outras coisas. Fique totalmente presente para este momento. E assim eu declaro: eu, Adelúcia, estou aqui, estou acordada, estou aberta a novas aprendizagens e estou pronta para implementar novas ações na minha vida, coisas boas. Mais do que isto, eu assumo neste momento a responsabilidade pela minha aprendizagem e pela minha vida. Esta é a ideia de que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar um pouquinho com definição antes. Lembro que esses apontamentos são só para eu realmente tomar conta de um roteiro e não me perder nos horários. Veja, o que é missão? A gente pode ter agregado algum valor, eu disse logo no início. Como assim? Quando a gente pensa em missão, o que será que tem de conteúdo, de significado nesta palavra? Veja, quando a gente vai lá no dicionário, é muito tranquilo que missão é uma incumbência, uma ação, uma tarefa que alguém delega, passa, ordena para outra pessoa ou outro grupo de pessoas. Aqui é uma incumbência que você dá, passa, ordena para você mesmo. Veja, por isso eu coloquei aqui uma definiçãozinha. Ação, incumbência, que você passa para você mesmo como um compromisso, como um propósito de vida. Veja, precisa ser alguma coisa que você faz muito bem, que você faz muitas vezes, porque é quando você faz muitas vezes que você alcança a excelência. Eu vejo pessoas tentando ser muito bom em alguma coisa no primeiro dia, no segundo dia e ficam frustradas. O exemplo mais tranquilo disso é a própria prova da OAB ou de concurso público. A gente vai lá no dia e quer passar no primeiro exame. É possível passar no primeiro exame? Sim, é possível. Mas você já terá feito na sua casa, em clima de prova, pelo menos 10 simulados antes do seu primeiro dia de prova real. É uma das técnicas que a gente utiliza para efetivamente alcançar a aprovação em qualquer prova, tá? Então, ir para fazer a primeira prova e achar que você já vai estar ótimo, não. Mas depois de ter cumprido uma rotina de 10 simulados em clima de prova dentro de casa, você então consegue ir na sua primeira prova real e ser aprovado, porque não vai ser a primeira, vai ser a 11ª. Então, essa é a ideia. Uma coisa que você faz muito bem, que você faça muitas vezes para alcançar a excelência e alguma coisa que você faça com muito prazer. Veja, só isso? Não. É necessário que tenha um objetivo essa ação, essa tarefa, essa incumbência. E este objetivo deve estar pronto para alcançar o seu próprio bem, o bem da sua família e o bem do todo. O que eu chamo de todo? O universo onde nós estamos. Na minha visão, eu considero que cada um de nós somos uma partícula muito pequena de um universo que precisa estar em equilíbrio para conseguir alcançar os objetivos de nós todos, seres humanos. Neste caso aqui, o que eu penso no todo, o que é exatamente? É o bem seu, o próprio bem, o de sua família e o universo de clientes que você já tem
ou que você efetivamente virá a ter num futuro muito próximo. Esta é a nossa ideia de falar sobre esse assunto hoje. Talvez você esteja pensando assim: Adelúcia, acho que esse tema não é para mim. Será que, de repente, tem alguém aí que está pensando que não é para você? É possível, e eu não quero ninguém descontente aqui. Então, eu queria que a gente fizesse uma checagem inicial para saber se essa palestra realmente é para você ou não. Vamos tentar responder algumas perguntas. Você se levanta animado, energizado da sua cama todos os dias? Inclusive às segundas-feiras? Mais ainda, você, mesmo se levantando feliz, vamos lá que você tenha respondido sim a essa pergunta. Você está feliz com os seus rendimentos no final do mês? Veja, mais ainda, você trabalha com prazer, você trabalha com muita alegria, que até se esquece que a hora está passando? Por que eu estou fazendo essas perguntas para você? Às vezes eu vejo lá no Facebook umas pessoas, nossa, um universo grande até, de pessoas comemorando a sexta-feira, comemorando um feriado que apareça no meio do mês, e a gente tem bastante, como se aquilo fosse a única forma que elas sejam felizes, no feriado ou no final de semana. Será que isso é uma verdade para você? Porque se for, eu tenho que te dizer, significa que você, primeiro, não está sozinho, mas está descontente com a sua profissão. E o que é, quando a gente fala em missão, eu tô tocando nisso, em profissão. Eu passo, na verdade, de 8 a 12 horas, pessoas passam mais, às vezes no início de uma atividade a gente tem que dar um gás a mais, mas eu só vou dar esse gás a mais se eu estiver realmente, primeiro, comprometido com este meu propósito, com esta minha missão de vida, mas principalmente se eu estiver feliz e energizado. Esta é a ideia. Então, se você respondeu não a alguma das perguntas que eu fiz, talvez seja para você essa palestra, mas você não está sozinho, essa é a parte boa. E por quê? Preciso te contar. Estatísticas comprovam que 65% das pessoas deste planeta, não é só do Brasil, estão insatisfeitos com as suas carreiras profissionais. E eu preciso te contar que desde muito tempo aí, eu costumo dizer para os meus alunos que tem duas escolhas que a gente faz na vida, que a gente faz muito cedo. Uma delas é a profissão e a outra é o nosso cônjuge, aquela pessoa que a gente quer que fique com a gente o resto da vida. Por que a gente faz essas duas escolhas muito cedo na nossa vida? Eu te conto. Primeiro, porque a profissão, vamos pensar na profissão. Praticamente desde que a gente nasce, as pessoas perguntam para você: o que você vai ser quando crescer? E aí a gente vai dando algumas ideias e raras vezes que isso coincida realmente com a nossa profissão. Mas o normal é a gente já ir pensando nisso. E obviamente tem a necessidade de custear a vida. Então é muito natural que quando a gente chegue à fase da final da adolescência, a gente tenha que escolher e começar a pensar num vestibular e ingressar numa faculdade. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente escolhe um pouco cedo demais. A história do cônjuge, a gente acaba confundindo um pouco vontade de namorar, um excesso de hormônios no nosso corpo, com casamento, com amor para toda a vida. E aí, o que acontece? Na profissão, por volta dos 30, as pessoas normalmente percebem que escolheram de uma forma que não foi tão fundamentada, tão adequada, e acabam mudando de profissão, às vezes indo para uma outra universidade, outra faculdade, ou outras formações. E o casamento a gente vê que raras vezes ele permanece pela vida toda. Às vezes ele acaba um pouco cedo demais, lá pelos 30, às vezes ele se estende, mas se arrastando até os 40, e isso significa que a gente... Não que não deu certo, né? Eu costumo dizer que um casamento que tenha durado 10 ou 20 anos, ele não deu errado. Ele só não foi para a vida toda como a gente pensou lá no início, né? Então, essa é a ideia. Mas falar sobre o cônjuge e a escolha muito precoce, né, do cônjuge, isso é lá no coaching de relacionamentos, não é neste momento.
para este momento, a escolha da profissão é muito importante e a gente acaba fazendo cedo também. Então, veja, se a ideia é, tem tanta gente descontente, eu acho que falar sobre missão é uma coisa muito importante, muito necessária. E esta é a minha ideia nesta palestra, que você consiga ter alguns insights de clareza sobre o que pode fazer a diferença na sua vida, na sua missão. Vamos lá, então, continuar. Uau! Não foi proposital, mas deu certo. Acho que é legal. O que é uma página em branco, Adelúcia? Uma página em branco é o que a gente recebe como presente do universo. Todos os dias que eu acordo pela manhã, vivo. E aí eu tenho mais um dia inteiro para fazer um monte de coisas boas que eu já faço ou começar a fazer coisas boas neste momento. Lembre-se, se você está buscando alguma coisa que alguém já fez, que alguém já conseguiu, você também consegue. Esta é a parte mais interessante da nossa vida. E segundo, todo momento é um ponto de recomeço na sua vida. Então, não importa se algumas coisas não deram muito certo em algum outro momento. Este é um novo ponto de recomeço. Então, esta página em branco não foi proposital. Aliás, não foi proposital, mas ela foi útil. É isso que é interessante. Em programação neurolinguística, a gente não diz o que é certo, o que é errado. A gente diz o que é útil para a nossa vida e o que é inútil. Esse aqui foi bem útil para a gente falar sobre cada dia na nossa vida. E eu tenho que te contar que hoje, não foi sempre assim não. Hoje eu acordo todos os dias, seja na segunda, seja na sexta, seja com um feriadão pela frente ou não, eu acordo feliz. Feliz porque eu estou viva e com saúde. E aí eu olho esse céu maravilhoso, o sol, que pode ter saído ou não, porque eu adoro dias dourados. Mas eu também gosto de dias prateados, em que o sol não aparece. E aí eu sou feliz em todos os dias e agradeço muito as coisas boas. Legal ainda que eu gosto de acordar muito cedo. Adoro saber que o mundo ainda dorme e eu estou pelo menos 2 ou 3 horas à frente deles. Realmente eu acordo muito cedo e implemento a minha rotina de trabalhos logo cedo. E feliz e saudável. Vamos continuar, né, Deus? Veja bem. Qual é a sua missão? De 8 a 12 horas por dia ou mais a gente vai passar trabalhando. Então é muito importante que quando eu penso na minha missão, eu penso em alguma coisa que seja muito prazerosa, que eu faça muito bem, que eu faça feliz. Veja, faça o que te faz feliz e você não precisará trabalhar. Essa é uma frase que talvez você já tenha ouvido e ela é muito verdade, porque quando você faz o que te deixa feliz, o que acontece? Você está trabalhando e está se divertindo, então o seu trabalho vira lazer. E isso não tem o que pague esta tranquilidade, este prazer de fazer o que a gente gosta. Veja, então, quando eu falo em missão, eu penso em alguma coisa que você faça muitas vezes, faça bem feito e que te dê prazer, para que se torne um trabalho, uma profissão, mas que seja a sua diversão, para você encarar aquela rotina diária de diversão, de lazer e ainda ganhando muito bem, sendo muito bem remunerado por aquilo que você faz muito bem. Vamos dar alguns exemplos. O dentista, médico, advogado, que se levanta pela manhã com muita energia e feliz para ir trabalhar, veja, o dentista deixando os sorrisos muito lindos e saudáveis, porque manter a saúde bucal também é saúde do corpo inteiro. Existem algumas situações, que a gente não vai falar agora, bem complicadas quando a saúde da boca está comprometida. Então, além de ele tornar o sorriso das outras pessoas bonito e saudável, ele fazendo com prazer, ele atende até o último cliente, mesmo que isso seja muito tarde da noite, com a mesma energia que ele estava quando ele atendeu o primeiro cliente. Esta é a parte legal.
Os médicos, da mesma forma, quando eles cuidam da saúde do seu paciente e fazem com prazer, eles atendem mesmo naquela fila enorme do INSS com muito prazer. E isso faz uma diferença enorme. A gente vê tanta coisa triste. Eu sei que abraçar uma carreira como essa, a gente precisa estar muito bem preparado e fazendo com prazer. Porque aí eu faço com muito mais amor e muito mais bem feito, alcançando a excelência, desde o primeiro até o último cliente. O mesmo se reflete no advogado. O advogado que faz com amor, ele se debruça sobre um caso concreto. Eu sei disso. Às vezes, vara 2, 3 noites sem dormir, porque a gente tem muitos prazos para cumprir, debruçado sobre um assunto e tendo que encontrar a solução que favoreça o meu cliente. Então, é muito interessante como, quando você faz com amor, com prazer, as horas passam e você não vê passar. Você faz com prazer, se divertindo. Aprender, para mim, é assim, com muito prazer. E por isso eu estou sempre aprendendo. Professor, uau, é a mesma coisa. Professor tem uma missão de formar pessoas, né? Na minha visão, o professor, ele é o primeiro profissional que precisa ser valorizado, porque é dele que vem todas as outras profissões. E se ele não faz com amor, meu Deus, a gente sabe como é que são os salários dos professores, ainda, infelizmente, né? E o coach é a mesma coisa. Eu trabalho com coaching. Veja, o coaching está numa função de dar equilíbrio naquelas decisões novas do nosso cliente. Além de ele ter a clareza de que ele faz aquilo com muito amor, muito bem feito, com excelência por conta da prática que é necessária, você está equilibrando as energias do seu cliente através da clareza daquele foco que ele elegeu e que às vezes está um pouco turbulento. Terapeutas, da mesma forma, ele tem que se levantar com uma energia muito grande. Dificílimo você tentar equilibrar a energia de um paciente, de um cliente, se você não tiver energizado. E aí, para você estar nessa vibração e passar essa vibração para o seu cliente, é a mesma coisa. Inúmeras diversidades de terapias que nós estamos aqui neste congresso, e você pode ser um desses terapeutas que faz com muito amor aquilo que você faz e sabe o que eu estou falando, como é que é se levantar da cama com muita felicidade, com muita tranquilidade. E é esta a ideia. Já falei das duas decisões. E aí a ideia, a pergunta que fica aqui, né? Adelúcia, como é que eu tenho essa clareza de saber que eu estou no caminho certo? Talvez você já até tenha descoberto isso enquanto eu estava falando. De que maneira? Percebendo que você já se levanta assim energizado da sua cama. Veja, talvez você ainda não tenha tido essa clareza. Então, a ideia nesse momento é a gente trabalhar a questão da clareza. Como eu vou alcançar esta clareza? Primeiro, só voltando um ponto. Quando eu falo em todas essas profissões, primeiro, não estou falando de todas as profissões, tá? Então, são exemplos apenas. Os demais profissionais, me perdoa pela ausência. Ia tomar mais tempo nosso daqui. Mas, além disso, o que eu quero mostrar é que quando eu penso em missão, essas pessoas estão promovendo interesse delas próprias, em primeiro lugar, fazendo o que gostam com prazer e por isso com excelência, porque fazem muito mais vezes. Estão visando o seu próprio bem, ser muito bem remunerado para poder custear a própria vida. Fazem o bem para as próprias famílias, porque também dependem daquela ocupação. E fazem o bem para o universo, que é o seu cliente. O universo dos seus clientes, e cada um faz a sua parcela e eu alcanço um todo mais bem equilibrado. Essa é a ideia. A clareza, voltando, veja bem, quando eu falo em clareza, eu preciso começar em algum ponto. Eu coloquei aqui lembranças. Por que lembranças? Porque às vezes, quando eu era criança, eu costumava brincar de alguma coisa e aquilo já me dá uma pista de que talvez seja aquela a minha missão, aquilo que eu faço com muito prazer, tá? Então, é legal lembrar o que é que você brincava quando criança, para você ter uma ideia de como é a sua missão.
Além disso, fazer perguntas. O que é que eu faço muito bem feito e que me dá um prazer enorme? Isso vai te ajudar também. E ainda, o que as pessoas ao seu redor falam sobre você. Às vezes, algumas pessoas que nos amam muito, é muito importante que a gente dê ouvidos, e mesmo assim com filtros, às pessoas que a gente ama, ok? Elas talvez te digam: uau, Adelúcia, isso é a sua cara, você faz isso muito bem. E eu falo: uau, pode ser verdade. Então, é muito importante que a gente antene-se para essas questões que podem me levar a pistas sobre a minha missão. Algo que eu faça muito bem, que eu possa fazer muitas vezes alcançando a excelência, e algo que tem a ver com o meu benefício, o benefício da minha família e o benefício do universo, do todo. Eu costumo dizer para os meus alunos que um passo por vez, na direção certa e feliz, vale por 3. Foi por isso que eu coloquei aqui, porque eu acho que isso é muito importante. Quando a gente dá um passo por vez, às vezes até um pouco feliz, mas na direção errada, vai demorar mais, vai ser mais custoso em nível de tempo e de investimento também financeiro, obviamente, e talvez corra o risco de comprometer até a minha saúde, porque se eu não estiver feliz, isso vai causar desequilíbrios. Esta é a parte complicada da história que a gente precisa te contar. Então, na direção certa e feliz, um passo vale por 3. Ok. Sua maior missão neste planeta é ser feliz. Olha só que afirmação que eu fiz. Veja, se eu não saio da cama feliz, se eu não saio da cama alegre, energizado, pronto para cumprir a minha jornada diária, a chance é muito grande de eu não estar contribuindo com a pessoa mais importante deste universo. Quem é, Adelúcia? Eu mesma. A contribuição maior que eu preciso dar neste universo é para mim. Quando eu estou me comprometendo com a minha felicidade, eu consigo daí espalhar felicidade. Senão, o que eu espalho é mau humor. Isso é muito triste. Vamos lá. Sua maior missão é ser feliz. E aí, eu preciso te contar sobre este quadrante. Imagina uma casa. Talvez você já tenha construído uma casa. Com licença. Eu agradeço esta água por me energizar e me alimentar, me hidratar todos os dias. Obrigada. Quando eu penso em felicidade, primeiro, vamos pensar na casa, né? Era isso. Quando eu penso em casa, para eu construir uma casa, o que eu tenho que ter, gente? Eu tenho que ter um alicerce, um terreno forte, firme, para eu colocar as colunas do meu empreendimento, da minha casa. Vamos pensar que no mínimo 4 colunas precisam existir para que uma casa seja sustentada. Ok? Esta é a ideia aqui também. Eu preciso de no mínimo 4 pilares, 4 colunas para sustentar a minha casa. Como funciona isso, Adelúcia? Veja, realização profissional, eu já disse a você que a gente nasce e o povo já pergunta o que você vai ser quando crescer. É assim que funciona. Então, tranquilo que eu sei que a realização profissional é uma coisa que a gente busca desde o início da nossa vida. A gente ouve as conversas da mãe, do pai, né? Dos amigos, e aí a gente vai formando a nossa ideia. E mesmo assim escolhe um pouco errado, né? Falta clareza, né? Segundo, a realização financeira. Não dá para eu imaginar realização profissional sem essa realização financeira, para que eu possa
contribuir para o meu próprio bem, o bem da minha família e, desta forma, o bem do universo, o equilíbrio do universo. Agora, olha só. Realização pessoal também faz parte destes 4 pilares da felicidade. Veja, o que é a realização pessoal? Isso é muito pessoal, como o nome diz, e você certamente sabe como é a sua realização pessoal. No meu caso, Adelúcia, o que eu coloco? Eu coloco aqui o que eu gosto de fazer, o que me faz feliz, mas o que faz e deixa a minha família feliz são aquelas pessoas que estarão me aplaudindo a cada vitória, mesmo que seja pequena. E quem são? Na minha vida, primeiro, minha mãe e meu pai. Mesmo ele lá em cima, meu papai já foi embora deste planeta, eu sei que ele vibra a cada conquista minha. E eu o homenageio todos os dias com as minhas tarefas muito bem feitas e muito feliz. Além disso, os meus irmãos, que são pessoas muito importantes na minha vida. Além disso, meu marido e minha filha, que são pessoas que tornam a minha vida prazerosa, feliz. E por isso a realização pessoal aqui engloba, sim, o que eu faço na minha realização profissional, na minha realização financeira, mas também o que está aqui agregando a família. Isso para mim é muito importante. E o número 4, Adelúcia? Número 4 fala de equilíbrio. Entre os 4 pilares, entre os 3 anteriores e este 4. E quando eu falo em equilíbrio, eu então remeto à saúde, aqui na minha mente e no meu físico. Então, saúde física, saúde mental é fundamental para que eu integre este conjunto de pilares que sustentam a minha felicidade. Sem um deles, alguma coisa estará comprometida. Mas eu tenho que te dizer que se eu tivesse que priorizar apenas um deles, eu priorizaria a saúde. Sem saúde, gente, eu vou embora deste planeta. E não é a minha intenção, em absoluto. Eu sei que eu vou, tá? Na hora certa. E enquanto eu estou aqui, eu estou trabalhando para manter esses 4 pilares muito bem firmes, porque é o que dá a tranquilidade e a felicidade. Então, esses são os 4 pilares da nossa felicidade. E por isso que, primeiro, realização, veja, quando eu botei aqui 1, 2, 3 e 4, eu não estou colocando numa ordem de prioridades não, tá? Não é isso. Na verdade, eu estou colocando numa ordem aleatória.